processo constituinte de 1987-88 iniciou-se com uma dificuldade. E a dificuldade foi, digamos, lateral ao processo constituinte, mas influente. Havia um entendimento político que o Dr. Ulisses Guimarães devia ser o presidente da Câmara, da Constituinte. Isso não havia divergência nenhuma. Mas sustentava o Dr. Ulisses, e eu acabei percebendo depois que ele tinha absoluta razão, que ele precisava também ser o presidente da Câmara, porque a Constituinte dependia de uma infraestrutura global de funcionários, etc., recursos, e que não poderia ter um presidente distinto, porque senão o presidente da Constituinte teria que estar toda hora se referenciando ao presidente da Câmara. Então ele também se lançava presidente da Câmara. A primeira eleição inicial era a presidência da Câmara. No entanto, não havia unanimidade disso, não havia um acordo político no PMDB para isso. O que sabia que a presidente da Câmara era do PMDB, na época. Mas o deputado Fernando Lira, do PMDB de Pernambuco, que havia sido ministro da Justiça no início do governo Sarney, pretendeu ser presidente da Constituinte, aliás, presidente da Câmara, e com isso disputou. Mas no momento que antecedeu a votação, ou seja, nos momentos preliminares anteriores, em que houve uma espécie de campanha, ele, Fernando Lira, havia obtido uma cópia de um projeto, um anteprojeto de regimento interno para a Constituinte, que disciplinava o modo de votar, etc. Esse regimento interno era mais ou menos um decalque feito pela assessoria legislativa da Câmara em 86 do regimento interno da Assembleia Constituinte que produziu a Constituição de 46. Naquele modelo de 46, em 46, o que ocorreu? O governo, tal qual ocorria com o governo Sarney, o governo, na época, José Linhares, que era o presidente supremo, que assumiu a presidência da República, no lugar de Getúlio, que havia sido derrubado, o Nordeste não tinha força, aliás, Linhares não tinha força política alguma. E Linhares não tinha condições de mandar um projeto de Constituição para ser votado pelos constituintes, de 46, de 45. E aí o que ocorreu? A Câmara fez um regimento, aliás, a Constituinte da época fez um regimento, que era a Câmara e o Senado, fez um regimento criando uma grande comissão, que passou a se chamar a Comissão Nereu Ramos. Essa comissão elaboraria o projeto, e depois de elaborado o projeto, esse projeto seria submetido à tramitação perante o plenário. Era mais ou menos isso também o desenho desse projeto de 1986, esse decalque que havia sido feito. Aí o que ocorreu? O deputado Fernando Lira pegou esse material e começou a sustentar de que vocês, argumentando o seguinte, vocês estão vendo o que o Dr. Ulisses quer fazer? Ele quer criar os constituintes de primeira classe, que seriam os membros de uma comissão organizada nova, e os constituintes de segunda classe, que são vocês, que são a maioria, que estão aí aguardando, vão ficar aguardando o trabalho dos gênios que o Dr. Ulisses organizar nessa supercomissão. Ora, esse tema não deu condições de eleger Lira, mas Lira teve uma boa votação. Teve uma boa votação, mas não conseguiu ganhar a eleição. O Dr. Ulisses ganhou a eleição. E aí surgiu o seguinte problema. Como começar? Naquele momento eu tinha tido uma conversa com o Dr. Ulisses, bem no início, quando eu fui conhecê-lo, e falei muito sobre regimento interno, de constituintes brasileiras, europeias, como é que funcionava, o diabo 4. Aí ele pediu que eu trabalhasse em duas coisas. Na elaboração de umas normas preliminares que disciplinariam a discussão do projeto de regimento dentro da Câmara, dentro da Constituinte, que eram chamadas normas preliminares, que ele mesmo baixaria essas normas, não poderiam ser votadas, que organizava minimamente a organização e depois também trabalhasse junto com o senador Fernando Henrique, que foi nomeado pelo Ulisses, designado pelo Dr. Ulisses, o relator do regimento interno, elaborássemos um anteprojeto do regimento. Isso aconteceu junto com o deputado Bonifácio Andrada, o Andradinha, que era do PSD, do PDS. E aí nós nos reunimos à noite e fizemos um decalque do regimento de 46.
mais ou menos, não igual aquele que tinha sido cassado, mas um ajustamento, e não tinha outra coisa a fazer, porque nós tínhamos duas fórmulas de fazer Constituição no Brasil. A fórmula em que o governo mandava um projeto, que aconteceu em 1891 e que aconteceu na Constituição de 34, mas o governo era forte. E o outro modelo era o modelo de 46. Em 67 também o governo mandou um projeto, que foi, mas aí o governo era fortíssimo. Em 46 não tinha, acabou se fazendo essa solução e nós oferecemos essa solução. O Fernando Henrique, relator, ofereceu essa solução e deu uma confusão infernal. Ou seja, toda aquela propaganda feita para a eleição de Fernando Lira acabou inviabilizando esse modelo. E então tivemos que bolar um sistema, bolar uma fórmula de se fazer de regimento interno. E aí o que se fez? Tínhamos que ter a participação de todo mundo. Não podíamos começar com comissões, com a comissão. E aí se criou, então, um número de 8 comissões, divididas em 3 subcomissões, e cada subcomissão teria 21 membros. E depois se juntavam, elas trabalhavam essas comissões separadas, e depois o material que essas 3 subcomissões faziam, levavam para a sua comissão respectiva, de 1 a 8, era 8, e este 1 a 8 produzia, cada uma das 8 comissões produzia um texto correspondente ao seu setor. Poder Judiciário, Poder Legislativo, etc. Sistema de governo, aquela coisa toda. E depois esse material era enviado para o relator, que era o Bernardo Cabral, e o relator então faria a reunião daquilo tudo, e esse material seria examinado pela Comissão de Sistematização. Então veja que foi um modelo invertido, praticamente um modelo invertido, em que a Comissão Arinos virou a Comissão de Sistematização no final de um processo que participava todo mundo. Com isso atendeu os interesses de todo mundo participar, etc. Teve preço isso. Teve preço porque nós tínhamos preço no sentido das dificuldades. Porque cada uma subcomissão e cada comissão recebia um título. Trate deste assunto. Então, evidentemente, que criou-se uma enormidade de problemas, né? E não só isso, como também todo mundo, todos os setores que circulavam daquilo que a gente, na época, chamava das organizações sociais ou a sociedade civil, o que, na verdade, não era bem isso, porque era os setores organizados da sociedade levando as suas pretensões, os seus lobbies, enfim, para a Constituinte. E querendo que aquilo fosse um texto da Constituição. Os seus interesses acabassem localizados na Constituição. Isto também tinha uma situação, era mais fácil você aprovar um texto constitucional do que aprovar uma lei. Porque a lei, embora os quórums fossem diferentes, uma lei precisava ser aprovada na Câmara, com as tramitações complicadas da Câmara, e depois de votada na Câmara vai para o Senado, e o Senado também tramita no Senado. Se o Senado modifica, volta para a Câmara, e a Câmara vota de novo. E aí o que ocorre? E aí depois ter que ir para o Executivo o texto final, o Executivo veta, o veto para ser derrubado precisava, na época, de 2/3, etc. Então todo mundo queria fugir do processo normal. E começou a querer botar coisa lá dentro. E aí foi. O que aconteceu, tanto é que o Bernardo Cabral, quando fez a reunião de todos os textos, o número de artigos que apareceram era 500 e não sei o quê, em torno de 520, 530. Bem, houve uma grita enorme por parte da academia, dos juristas, etc., que é um absurdo, etc. e tal. Aí o Bernardo fez uma coisa curiosa. Ele tentou, então, fazer um segundo texto para reduzir o número de artigos. E o que ele fez? Ele pegou uma série de artigos e transformou em parágrafos de outros. Então, com isso, reduziu nominalmente o número de artigos. Não o número de proposições jurídicas, não. O que diminuiu foram o número de artigos, mas as proposições continuaram, acasalhadas num texto caput, que foi o caso do artigo 5º, por exemplo. E aí começa o processo constituinte. O grande problema, começa o processo, as comissões se reúnem, começa aquela coisa toda. O Miguel Reale Júnior, que era assessor que estava lá, assessorando o doutor Ulisses, dizia o seguinte, que aqui se vê de tudo, da tanga à toga. Porque tinha negócio de índios, tinha interesse das magistraturas, do Poder Judiciário, as disputas no Poder Judiciário eram muito sérias, porque a gente não tinha dificuldade, porque havia uma disputa dentro do Poder Judiciário, das organizações
do Poder Judiciário, porque nós tínhamos lá a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, que ao fim e ao cabo não é dos magistrados brasileiros, é a Associação dos Magistrados Brasileiros Estaduais. Depois você tinha a AJUF, eu não lembro se já tinha esse nome na época, que era a Associação dos Juízes Federais, tinha a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, e tinham interesses não necessariamente convergentes. E ainda tinha disputa com a AB em relação a esse conjunto. E tinha ainda uma outra, que era a Associação Nacional dos Juízes Classistas. Eu não me lembro a sigla, mas ela também tinha lá os interesses da manutenção do classista, uma disputa com a ANAMATRA que não queria mais classista, e a gente tinha que gerir aquela confusão toda. Bom, o fato é que o projeto chegou, foi votado na Comissão de Sistematização, o chamado anteprojeto queria, porque o projeto concluído o trabalho da sistematização, nós então fomos para o plenário. E aí surgiu aquilo que a gente chamou a crise do regimento. Aquilo que nós chamávamos na época o centrão, que era o setor do centro-direita e direita, na linguagem da época, o centrão exigia, para prosseguir o processo constituinte, uma mudança no regimento interno que havia sido aprovado. E qual era a mudança? Ele pretendia, que fosse possível serem apresentadas emendas coletivas, digamos, amplas, porque o texto proibia emenda ampla. Você podia emendar alguns textos, mas não podia fazer uma emenda substitutiva global, era essa a linguagem, não era ampla, substitutiva global. Exigia isso porque o texto da Constituinte, o texto da Comissão de Sistematização, na perspectiva do Centrão, tinha ficado à esquerda do plenário. E um dos fatos políticos que levou a essa posição, digamos, aspas, escravizante do resultado da Comissão de Sistematização, porque a composição da Comissão de Sistematização foi uma composição que decorreu de um problema político na liderança do PMDB na Constituinte. Eu explico isso da seguinte forma. Havia disputa, abriu-se então a disputa, quem seria o líder na Constituinte do PMDB, que era o partido amplamente majoritário. E aí disputaram dois, o senador Mário Covas e o deputado Luiz Henrique da Silveira. O deputado Luiz Henrique era muito ligado ao doutor Ulisses. E aí houve uma mobilização por parte dos... O Senado todo votava no Mário Covas, mas ele tinha 87 votos no máximo. Se fosse todo o grupo do Senado votasse no Mário. E a Câmara é que decidia, porque a Câmara tinha 496, uma coisa assim na época. E aí o que ocorreu? O PMDB ligado ao presidente Sarney começou a apoiar o Mário Covas, porque não queria que o Luiz Henrique fosse o eleito presidente da Câmara, aliás, o líder do Constituinte, porque Luiz Henrique era muito ligado a Ulisses. E aí entendia-se, na época, que Ulisses era presidente do PMDB, presidente da Câmara, presidente da Constituinte, e aí poderia ele também ter uma grande influência na liderança do PMDB da Constituinte, que era o partido amplamente majoritário. E aí o grupo sarneísta, os ligados ao presidente Sarney, que eram liderados por um deputado baiano, médico, um sujeito extraordinário, Carlos Santana, liderou esse pedaço, fez a dissidência de que eles votariam Luiz Henrique, dentro da bancada do PMDB. Tudo isso era dentro da bancada, a votação. E aí o Covas ganhou a votação, ganhou a eleição, e aí se atribuiu, então começou a se dizer que Covas havia sido eleito pelo presidente Ulisses, mas o Covas não era ligado, aliás, ao presidente Sarney, mas Covas não era ligado ao presidente Sarney. Covas tinha uma distância forte em relação ao presidente Sarney, que era o PMDB de São Paulo. Aí o que aconteceu? O Covas, para tentar, digamos, considerando seus compromissos, etc., ele começou a compor, e cabia tudo ao PMDB, os presidentes, os relatores das comissões e os presidentes e relatores das subcomissões. Ele começou a compor com a esquerda do PMDB.
o presidente da comissão, o relator da comissão, das 8, e mais os relatores de cada uma das subcomissões, eram também integrantes da comissão de sistematização. Aí esse grupo ia para a participação da comissão de sistematização. É evidente que tinha outras indicações de partidos políticos, vaga de partidos, proporcional, etc. Mas acabou a comissão de sistematização ficando à esquerda do plenário, em face dessa circunstância e somada aos outros partidos. Ou seja, aquilo que é o centrão acabou não ficando, na época com esse nome, não tinha maioria e perderam todas as votações. Aí tinham também, eles exigiam isto, que pudessem levar para o plenário uma outra alternativa que não fosse a alternativa da sistematização. E a fórmula procedimental seria eles apresentarem emendas substitutivas de cada título da Constituição. E aquilo era proibido pelo regimento interno. Outra coisa também que o regimento interno previa, e que eles, digamos, se opuseram, o Centrão se opusou com um certo nível de correção, e eu sustentava na época que eles tinham razão em relação a isso, é que o regimento interno da Constituinte não previa o destaque para votar em separado, que é uma técnica que dá problemas. Pela seguinte razão, vou te dar um exemplo. Se eu participando da comissão, da subcomissão tal, da comissão 1, eu pego e aprovo um texto qualquer para ir na Constituição. Como a subcomissão tem 21 membros, eu tinha que aprovar por maioria absoluta dos membros da comissão. A maioria absoluta dos membros da comissão dá 12. Então, aliás, dá 11. Dá 11 votos. Com 11 votos, que é a maioria absoluta em relação aos 21. Porque 11 seria o número exatamente superior à metade do número inteiro, exatamente superior à metade. Então eu aprovo isso com 11 votos. Aprovado, vai esse texto, junto com os outros textos das subcomissões, forma o texto da comissão. Aí a comissão, a minha comissão, vota e eu estou lá. A comissão tinha 60 membros. Pelo sistema do regimento até então, poderia alguém pedir a supressão, entrar com destaque supressivo daquele artigo, que eu aprovei por 11. Mas aí você tinha que aprovar o destaque para a supressão. Você precisava ter a maioria absoluta para aprovar o destaque para a supressão. Como eram 62 membros da comissão, uma coisa assim, você tinha que ter 31 votos para derrubar o texto que foi aprovado por 11. Percebeu? Então, não aprovado, não conseguindo essa maioria absoluta no plenário da comissão, ficava esse texto que ia para a comissão de sistematização. O mesmo acontecia na comissão de sistematização, que tinha 80 e X membros, 80 e tantos. Eu sei que ele precisaria, destacando para suprimir, ele precisaria, porque no destaque supressivo o texto está lá e você vota para tirar. Então, você votava com, digamos, na comissão de sistematização, 43 votos, ou 41 votos, não tendo a maioria absoluta, o texto ficava lá. Então, 43 é menor que 11. Era o seu raciocínio. Aí diz, olha, não queremos assim, nós precisamos o destaque para votar em separado, que era um destaque, um mecanismo regimental que o Senado possuía, que o regimento interno do Senado possuía. E o que é o destaque para votar em separado? Para entender a situação política disso tudo. O destaque para votar em separado, quando você começa uma matéria, vota um texto, vamos supor um texto com 4, um texto básico. Você vota aquele texto básico, você aprova tudo que está lá, provisoriamente, mediante a condição resolutiva. Se for aprovado algum destaque de alguma emenda em relação àquilo, substitui. Então essa aprovação é para ter um texto básico. Então, todo o texto está sujeito à comissão. Bom, por isso que você precisava um destaque supressivo para tirar esse aqui. E no caso, então, o que eles propuseram? Que eles fizessem um destaque para votar em separado este assunto. Ou seja, este tema aqui não era votado na primeira votação, naquela votação. Vamos votar a matéria ressalvado destaques. Quando você votava, esse aqui não era votado. Então, o que acontecia? Para que tinha que esse texto ser votado separadamente, o que significava que, se aprovado fosse por maioria absoluta, ele voltava para o lugar. Percebeu a inversão do quórum? Aí deu uma grande confusão e percebeu-se que não tínhamos condições.
políticas e sustentar essa posição, mesmo porque grande parte do PMDB também estava dentro do Centrão. Aí se fez a reforma do regimento, acertou-se a possibilidade das emendas substitutivas, globais, por títulos ou capítulos, e também o destaque para votar em separado. E aí o que acontece? Começa o processo constituinte, abre-se o prazo para as emendas ao projeto da Comissão de Sistematização e o Centrão oferece 8, se não me engano, 8 emendas substitutivas, de todos os artigos, de todos os títulos que estavam no projeto da Comissão de Sistematização. Bom, nesse caso, o grande problema que aconteceu foi que nós tínhamos que tomar uma decisão, o PMDB, aliás, o grupo, não o Centrão. Se nós íamos fazer uma guerra frontal com tentar manter o texto da sistematização, rejeitando as emendas substitutivas do Centrão, ou se nós faríamos uma guerra de guerrilha. E o levantamento lá, enfim, das nossas forças para uma guerra global não foi bom. Acabaria nós perdendo isto. Então nós resolvemos fazer o seguinte, nós resolvemos aprovar as emendas substitutivas do Centrão e antes dessa aprovação nós oferecíamos destaques para tentar recuperar o texto da sistematização em cima do texto do Centrão. Percebeu a lógica? Fazer uma volta. Essa é uma das causas por a qual o processo demorou muito, porque era guerra item por item. Aprovamos, o PMDB aprovou o texto básico e aí começou a votar os destaques. E eu junto com o deputado Antônio Brito, é que fazíamos os destaques, trabalhávamos na montagem, como é que faz. Era um negócio complicado. Ainda tínhamos, que naquela época você não tinha laptop, não tinha nada disso. Você tinha os computadores imensos lá do sistema de computação do Senado. E aí nós tínhamos que fazer na parede, fazendo cálculo. Eu mexia com lógica matemática, então fazia na base de símbolos. As pessoas gozavam, riam muito, porque era tudo simbológico. Eu mexia com símbolos. Bom, e aí demorou-se enormemente para votar. Até que começou, então, agora isso é a parte, digamos, formal da regra do jogo. Agora, como é que isso funcionava? Como o PMDB era majoritário, havia sempre, antes da sessão da Assembleia Constituinte, de manhã, por volta de 10 horas da manhã, uma coisa assim, começava uma reunião das lideranças dos partidos que compunham o plenário da Constituinte no gabinete da liderança do PMDB no Senado, na Constituinte, que era o gabinete do Mário Covas. O Mário presidia e tentávamos fazer acordos. Os acordos, tentava-se fazer acordo de mérito primeiro. Vamos tentar fazer acordo de mérito. Ou seja, alguém se opunha àquele texto que nós estávamos oferecendo, nós tentávamos fazer uma alternativa de... E aí você também tinha, atrás disso, você sempre tinha uma perspectiva de quantos votos nós, do PMDB, conseguiríamos com aquele artigo naquela redação que está posta. Então aquilo ali nos levava a fazer negociações com outros partidos, com outras lideranças, no sentido de reduzir o texto, aumentar o texto, enfim, fazer alterações que viabilizasse a formação da vontade majoritária, a votação majoritária, ou unânime. Então se fez vários acordos, muitos acordos nesse sentido. Agora, quando era inviável absolutamente o acordo, as lideranças presididas pelo Mário Covas faziam um acordo de procedimento. Como é que vamos votar essa matéria? Vamos votar assim, vamos votar assado, acertávamos o processo de votação todo, combinávamos a coisa, etc. Bem, aí fazemos acordo de procedimentos. Como é que vamos votar, que dia vamos bater essa matéria, porque evidentemente que nós trabalhávamos naquela época segunda, terça, quarta, quinta e sexta de manhã. Às vezes entrava um domingo. O doutor Ulisses mantinha aquilo a ferro e fogo. Então, mas se acertava, tinham datas que você tinha mais quórum. Porque para votar na Assembleia Constituinte, tudo tinha que ser por maioria absoluta. Não só a sessão para votar, você tinha que ter presentes a maioria absoluta, como também para aprovar matérias, você tinha que ter a maioria absoluta. Então, era uma luta, que negócio do quórum, mas tínhamos quórum, não tivemos problema. E às vezes, tu lembra bem, que quando nós tentávamos um acordo na mesa e conseguimos um acordo parcial, com o PFL, com o PDS, etc. e tal, e não conseguimos acordo com os outros, esses outros
tentavam sempre derrubar a sessão, obstrução, ou seja, não iam na sessão. Então nós precisávamos lutar também pelo quórum, para saber que quórum a gente necessitava. E quando algum partido tenta a obstrução, ou seja, não dar quórum para impedir a votação, e aí se ele é derrotado, se consegue o quórum, ele então entra na sessão para votar não. Perfeito? E tinham alguns casos em que algum partido fazia um acordo conosco, dizia que não votaria a matéria, mas dava quórum para votar. Ou seja, permitia que os outros votassem, que é aquele sistema de votar abstenção, que corresponde ao voto em branco na eleição comum. Ele se abstinha, mas aquele abstenção era contada para efeito de quórum de votação. Depois, na aprovação, nós tínhamos que conseguir maioria luta no sim, ou maioria absoluta no não, dependendo das coisas. Agora, isso era possível por quê? Porque os líderes partidários que sentavam na mesa com o Mário Covas tinham autoridade na sua bancada. Eles, provavelmente, podemos botar um número, que isso também funcionava na Câmara também do mesmo jeito, mais ou menos 80%, 70% da bancada do líder votava com ele. O que ele indicasse, votava, acompanhava. 30% ou 20%, o líder tinha que ter um trabalho de convencimento, ou às vezes não conseguia. Então você tinha, nesses acordos e nesses entendimentos, você tinha consistência. Você tinha 4, 5 partidos entraram num acordo conosco, somávamos os 80% de cada grupo, ou 70%, não acabava aprovando a matéria. Então você negociava nesse sentido. Então era importante, às vezes, você fazer concessões para obter a maioria. Tem um exemplo que eu cito muito, inclusive referi muito, que nós tínhamos esse mecanismo do acordo, você tinha algumas técnicas para conseguir fazer o acordo. Uma das técnicas recorrentes era mandar a parte não controversa, que a gente não se entendia, para a lei ordinária, ou lei complementar. Porque aí você fazia aquilo que eu chamava acordos dilatórios. Deixava para um outro momento, que seria no processo de regulamentação da Constituição, etc. Agora, a remessa para a lei, para ser votada, completado o artigo numa lei, também tinha opções. Se o assunto não fosse tão dramático, ia para a lei ordinária. Agora, se o assunto fosse um assunto duro, nós mandávamos para a lei complementar. Então, veja bem, lei complementar e lei ordinária não tem diferença nenhuma no que diz respeito à sua essência, como alguém... É da divergência política, era um problema político. Tanto é que no capítulo de direitos dos trabalhadores, que era o mais complexo, porque aí a esquerda se aguçava muito, só tem uma remessa para a lei complementar, que é o problema da despedida sem justa causa. Os demais são mandados para a lei ordinária. Aí aconteceu um fato. Esse era um dos mecanismos que você tinha, dos chamados acordos dilatórios. Outra fórmula era você introduzir uma certa ambiguidade no texto. E o recurso que a gente usava para fazer isso, porque era normalmente se usava muito o gerúndio ou o advérbio modo, que era o mais usado. Vou te dar um exemplo. Nós íamos votar um problema sobre o repouso semanal remunerado e os líderes sindicais, a parte sindicalista da Constituinte, queria que fosse repouso semanal remunerado obrigatoriamente os domingos. E aí foi o que aconteceu. Aí a direita, ou melhor, os grupos empresariais queriam que fosse não obrigatório. E aí tanto o Antônio Brito como eu tentamos fazer uma negociação e o líder do PT, que liderava esse grupo sindicalista, que era o Plínio de Arruda Sampaio, disse para mim, olha, Jobim, nós não temos condição de fazer acordo nenhum se a palavra domingo não aparecer. Aí nós conseguimos, e fizemos um texto, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Ficou o domingo que a esquerda queria e ficou a não obrigatoriedade que o grupo empresarial queria. E aí ficou resolvido e foi aprovado 400 votos essa matéria. Era assim que nós participávamos. Mas observa bem, por que a gente fazia isso? Porque nós tínhamos um compromisso global, que era aprovar uma Constituição. Então você não podia aprovar atropelando todo mundo. Dependia de você criava mecanismos para formar a maioria. Formar a maioria necessária para aprovar a matéria.
Isso se desenvolveu durante toda a Constituinte, foi assim. Negociações longas, difíceis. Inclusive surgiu uma alteração no regimento, surgiu um impasse. Qual era o impasse? Você tinha, na votação do plenário, você tinha o texto que o Centrão tinha oferecido como texto básico. Aí depois você tinha uma série de emendas a esse texto. E tinha uma série de destaques que havia sido feito pelo PMDB, recuperando para aquele assunto o texto da sistematização. Aí você chegava no plenário e começava a discutir a matéria. Discutia no colégio de líder, não conseguia acordo. Vamos para o voto, então. Então vamos para o voto. Aí, na hora de votar, se dizia, olha, não vamos conseguir aprovar isso. Aí surgiu aquela figura chamada buraco negro, lembra-se daquilo? É que não tinha nada aprovado. E aí, então, como é que a gente solucionou isso? Nós criamos uma alteração regimental. Naquela época, eu encontrei essa fórmula, não foi ideia minha, pura, foi meramente conhecimento. Eu havia estudado o regimento interno das cortes espanholas. E lá nas cortes espanholas tinha uma emenda de transação, que era a emenda de acordo. Então, o que a gente inventou? Vamos botar o texto do Centrão não tem maioria para aprovar. O texto dos destaques da sistematização não tinha maioria para votar. Nenhuma das emendas oferecidas conseguia maioria. Então nós resolvemos inventar a tal de emenda de transação, que era naquele momento a gente fazer um texto. Na hora da votação, antes de começar a votação, fazer um texto que pudesse formar maioria. E essa emenda de transação acabou sendo importada depois para o regimento interno da Câmara sob o nome de emenda aglutinativa. Quem criou esse nome foi o Andradinho, o José Bonifácio de Andrade. José Bonifácio Tan de Andrade, que é deputado de Minas, inteligente, competente. Ele que inventou esse novo nome. E essa emenda aglutinativa acabava sendo a emenda que viabilizava a formação da maioria. E aí surgiu muito desses fenômenos. Surgiu o tal buraco negro, nós caminhávamos para isso. Mas havia um diálogo muito forte entre todos. Ou seja, você tratava aquilo como disputas entre adversários políticos. Você não tratava, como está acontecendo hoje, disputa de inimigos políticos. Aí que o negócio complica. E a Câmara dos Deputados hoje teve um problema que foi a desqualificação no sistema das lideranças. Eu posso dizer o seguinte para ti, é que a Câmara, não só na Constituinte, mas a Câmara, falando da Câmara, você tinha os deputados, você tinha os líderes dos partidos, que se referenciavam aos deputados, você tinha o presidente da Câmara e tinha o governo, com os ministérios. Os deputados precisavam dos líderes para obter o contato com a presidente da Câmara. Ou seja, ele queria botar uma matéria em votação, porque o deputado tem aquelas coisas. Ele precisa atender os projetos da sua região, os projetos da sua categoria profissional, enfim. E aí pretendia que essa coisa fosse tramitada e dependia da presidência da Câmara empurrar aquela tramitação. Mas isso era conseguido via líder. Os deputados também tinham resolver problemas dos seus estados ou das suas regiões. Os governadores, por exemplo, se reuniam com as bancadas dos estados, de todos os partidos. E esses deputados é que precisavam inflar esse negócio, mas sempre dependia do líder do seu partido. Porque para chegar à presidência, o líder é que dava, digamos, aqui encaminhava. E para chegar ao governo, a mesma coisa. Quando houve, em 2005, a eleição da Câmara, em que o PMDB e o PT não se entenderam, acabou sendo eleito Severino Cavalcante, que foi o candidato do baixo clero, a gente chamava na época. Aí quando o Severino assumiu, os deputados passaram a se referenciar ao presidente da Câmara. E era o presidente da Câmara que resolvia as questões de ligação com o governo. E as lideranças perderam importância. E aí os presidentes da Câmara, a partir de então, com algumas variantes, mais, outros menos, um tentando recuperar, o Michel foi o que substituiu o Severino quando o Severino caiu, mas não conseguiu recompor aquela importância da liderança. E aí você hoje não tem, o sistema está disfuncional porque você não tem com quem dialogar. Antes você dialogava o líder do governo com os projetos do governo, sei lá, dialogava com os colégios, naquele modelo que eu referi a você da Constituinte, que era uma reprodução. E acabava discutindo e aceitando. Hoje, para você negociar, tem que ser uma negociação quase individualizada, ou
com bancadas temáticas, evangélicos, ruralistas, etc., bancada do servidor público, de aba 4, e aí as coisas não andam. E essa disfuncionalidade que nós vivemos hoje face desse problema da... Tanto é que você não sabe hoje quem são os líderes dos partidos. Você vê alguma entrevista de líder, algum líder do partido sendo entrevistado na televisão, na mídia? Nada. Porque não tem nem a mínima importância. Porque a importância do líder surgia do fato do deputado precisar dele. Ele podia ser um sujeito competente, etc. É outra coisa, mas não adiantava. Esses líderes tinham normalmente 80% da bancada. Os 20% ele tinha que dialogar, ia conversar, etc. Mas acabava tendo uns 90% na votação. A Câmara de Deputados de hoje é mais ou menos representativa da população brasileira do que a Câmara de Deputados de 1987. Lá tinha mais elites. Agora não. Agora tu tem maior participação eleitoral. Então não pode, vamos parar com essa história de dizer que ela não é representativa. É representativa. O problema não é o funcionamento, a funcionalidade. Ou seja, se nós alterou-se por esse fato específico a funcionalidade no momento de desqualificar os líderes. E desqualificados os líderes, o que nós tínhamos? A desqualificação dos líderes implodiu a funcionalidade. E aí você observa que os presidentes da Câmara posteriores, o próprio Rodrigo Maia é bonapartista, ele não se refere a líder, ele se refere ao plenário, ele fala como se estivesse falando direto ao plenário. E o presidente da Câmara não falava direto ao plenário, falava com os líderes, com aquilo que a gente chamava colégio de líderes. Tanto é que quando a gente fez o regimento da Câmara, depois da Assembleia Constituinte, prevemos o colégio dos líderes, o mecanismo. Eu trabalhei na elaboração desse regimento já como deputado, não como constituinte, para fazer esse novo processo. Isso implodiu. O Senado é diferente. O Senado, cada senador tem lá a sua qualificação, e aí os diálogos são diferentes, mas são mais fáceis que a menos gente, são 87. Agora a Câmara, e aí começou, e aí depois, como é que, veja coisa curiosa, a implosão de tudo isso levou também ao quê? Ao problema da corrupção. Como é que você coopta com benefícios, privilégios? Aí começou esse troço de pagar, lembra-se a história do mensalão? Eu tenho a juízo claro que o problema do mensalão começou exatamente por essa disfuncionalidade. E que aí diz, olha, não tem outro jeito, então vamos fazer assim. Nós assumimos em 87, o PMDB, por exemplo, que era uma espécie de náufragos. Você tinha lá dentro comunistas, você tinha lá socialistas, tinha direita, tinha um diabo. Mas tinha um compromisso global que abrangia todo mundo, que era serem democratas. Uns mais, outros menos liberais, mas democratas. Então não havia grande dificuldade para você discutir o desenho do governo, o desenho do Estado brasileiro, ou seja, discutir a federação, discutir o sistema de governo. Houve um debate muito forte com a história do parlamentarismo e presidencialismo, e houve que foi muito prejudicado o debate político porque a discussão do mandato do presidente Sarney. O presidente Sarney tinha 6 anos de mandato pela Constituição de 69, topava reduzir para 5, e o PMDB, o Mário Covas, na liderança do PMDB, queria para 4. A não solução desse problema prejudicou o problema do sistema de governo, mas, enfim, o desenho nessa parte, quanto aos direitos e garantias individuais, também ele foi bem desenhado. O problema da Constituição estava em duas coisas. Uma, o PMDB não tinha nenhum acerto interno sobre a ordem econômica. Então se acabou fazendo uma ordem econômica com desenho que vinha de Vargas, que era mais ou menos aceito por todos. E aí surgiu a necessidade de reformas. E como é que começaram essas reformas? Começou na ordem econômica. Foram as emendas introduzidas pelo Fernando Henrique em 1995. Eu era ministro da Justiça. E fui eu que redigi lá com o grupo, enfim, que trabalhei na elaboração dessas emendas, abrindo a economia brasileira, que era então fechada. A economia brasileira começou a se abrir com o Collor, e já com a Constituição vigente. E aí então vimos que aquele texto tinha que ser substituído, então mexamos naquilo. Mas o fato também é que grande parte dessa parte, ordem social, ordem econômica, etc., fora a questão do Estado, e algumas partes como servidores públicos, etc.,
a Constituição ficou corporativista, ou seja, as corporações entraram dentro da Constituição. E hoje você tem um desenho corporativismo muito forte, muito forte. Então, eu vejo que o que nós podemos fazer hoje não é convocar uma nova Assembleia Constituinte, não vai resolver nada, só vai dar problema, não vai dar solução. Era tentar, digamos, reduzir o tamanho da Constituição, reduz com isso os conflitos que possam existir entre o governo e o parlamento com o Poder Judiciário, com o Supremo. Quanto maior a Constituição, mais competência surge para o Supremo. Então, se você tirar determinados textos da Constituição, você reduz os conflitos que estão postos em Previdência, essa coisa toda aí, com o Supremo. E você começa a ajustar, porque também temos a disfuncionalidade que está dentro do Executivo, dentro do Legislativo e também dentro do Supremo. A disfuncionalidade está no Supremo pela falta de uma liderança, ou pelo menos um conjunto de liderança. Você tem dois personagens importantes, é o presidente da Câmara, é o presidente do Supremo, que é um líder transeunte, e o decano, que é um líder permanente, até a compulsória. Esse não é mutável imediatamente. E eles sempre formavam forma de entendimento dentro do tribunal. Isso ficou bloqueado nos últimos tempos, bloqueou-se e você tem uma falta de ajustamento dentro do Supremo e os ministros estão agindo individualmente, através do mecanismo da liminar. Aí faz uma liminar e pronto, e fica parado. Porque está faltando uma consistência gerencial daquilo tudo e política interna, né? Então, essa eleição agora de 2018, lá em 2019, o novo governo tem que começar a tentar recompor a funcionalidade da Câmara, tentar recompor os entendimentos, a forma, digamos, a formatação do Supremo. Eu sou absolutamente contrário a que o Supremo seja composto de magistrados de carreira. Te digo a você com toda a transparência que isto foi uma tentativa na Constituinte. Por quê? Porque a magistratura queria abocanhar um pedaço do Estado. E o Supremo não é um tribunal de justiça às partes. Transformou por causa dos advogados. O tribunal não é um tribunal para uma carreira, é um tribunal que tem uma outra destinação constitucional, que tem que ter competência, etc. O problema básico também é que a composição, ou seja, a nomeação do ministro Supremo, também eu entendo que tem que continuar desse mesmo jeito, nada de listas feitas por A ou B, porque eu sei o que acaba virando lista. Nós fizemos, eu te confesso, que na época a minha origem era da OAB, eu fui vice-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, então quando se votou aquela história do quinto constitucional, que foi uma disputa que se estabeleceu entre a OAB e todas as associações de juízes que não queriam mais saber do quinto, o que aconteceu? O que se conseguiu fazer era tirar do governador e do presidente da República a indicação direta das listas dos advogados e colocar que os advogados fariam a lista sexta e que depois a lista sexta seria examinada pelo... Ou seja, teoricamente isso funciona muito bem, só que as listas acabaram sendo utilizadas para problemas eleitorais internos da OAB, aí virou não funciona. E a gente sabe os lobbies que acontecem, as discussões. Então esse assunto tem que deixar fora o Supremo. Continua com os outros modelos, mas com os outros tribunais, que são tribunais de justiça às partes, tribunais que dizem respeito ao direito ordinário referido. O outro é um problema constitucional. E aí você precisa ter na indicação desses ministros, precisa ter, todos os ministros são indicados pelo presidente. São indicados porque ou tinham relações diretas com esse presidente, ou seja, o presidente os conhecia, ou porque tinham relações indiretas com pessoas próximas ao presidente. E aí, mas então não se distingue nada, mas você pode distinguir basicamente o seguinte: alguns tiveram essas relações diretas ou indiretas em decorrência da própria biografia que já tinham. E outros não tinham relações, só tinham indicações, não tinham biografia, mas tinham relações, e as relações decorriam dessas indicações. Aí ocorre que, quando você vai para o plenário, entra no tribunal, aqueles que foram indicados e que já tinham biografia não precisam do tribunal para fazer biografia. Aqueles que não tinham biografia precisam do tribunal para fazer biografia. E como é que você faz uma biografia num tribunal?
Um negócio mais, digamos, mais conhecido e mais ostensivo é você tentar demonstrar para a mídia que patrulha a sua independência em relação ao governo que o indicou e começa a votar tudo contra o governo que indicou. Porque a forma, ou porque se votar favorável, a imprensa vai dizer, está pagando prazo, é o ministro do fulano, etc. E o sujeito não tem, como não tem biografia, não tem condição de enfrentar aquela objeção e acaba fazendo esse jogo. E a segunda, mais sofisticada, é você romper com a jurisprudência do tribunal. Porque se o tribunal tem uma matéria X que está votando sistematicamente da forma X, e aí surge o problema, você tenta mudando essa. Se você conseguir mudar essa jurisprudência, você passa a ser o pai do leading case de novo, não é isso? E aí começa a fazer a biografia, digamos, profissional dentro do... Isso eu estou fazendo, digamos, em termos estruturais só. Agora, o desafio que nós vamos ter agora é exatamente fazer com que o governo, o próximo governo e a próxima Câmara, seja quem for, tenha que perceber que o trabalho é, digamos, liberar basicamente a constituição das corporações. E aí você tentar fazer uma gestão que seja adequada às necessidades, e não através do próprio populismo que hoje está posto. Agora, tu tem uma dificuldade, é que em política, em qualquer outra atividade, mas fundamentalmente política, você não escolhe interlocutor. O interlocutor é que está aí. É o sujeito que foi eleito, é o líder do partido, e não importa. Você tem que ter diálogo e entendimento para fazer aquilo que eu te falei, que é um mecanismo tradicional, o mecanismo que sempre opera em qualquer tipo de parlamento. Mas agora tem uma condição para esse tipo de diálogo. É que isso é viável, você não escolhe interlocutor. Agora, você não pode ter nessa mesa de interlocutores, tu não pode ser guiado pelo ódio. E hoje você está operando com inimigos. Então torna extremamente difícil a construção do consenso. Porque, evidentemente, que a democracia, o processo democrático, eu falei, é uma administração do dissenso. Como é que eu administro o dissenso? Através do diálogo para criar uma solução que supere e jogue para o futuro. E aí a gente lá adiante vai tentar outros consensos e assim sucessivamente. Eu não posso tentar impor um ponto de vista meu dentro de uma mesa que eu não tenho maioria. Mas para isso eu preciso criar um consenso majoritário. E hoje esses canais estão obstruídos, né, porque não tem mais diálogo, está todo mundo numa... E depois o seguinte, a transparência, que foi, digamos, algo que inspirou inclusive a TV Justiça, a transparência na política, no judiciário, etc., hoje não é mais visto, porque transparência corresponde com você ter algo aberto para que as pessoas olhem e verifiquem. Só que essa transparência acabou sendo invertida e substituída pela visibilidade. Eu estou lá e quero que os outros me vejam. E aí eu dispuxo espaço de visibilidade. Não há transparência da instituição, mas há sim visibilidade dos indivíduos. Está entendendo o que eu estou falando? E se tu tentar pegar essa regra e verificar, tu vai identificar logo que a transparência, que é algo, digamos, inerente a um processo democrático real, um governo de Estado democrático de direito, etc., acaba hoje sendo instrumento de visibilidade. Ou seja, as pessoas que querem ter visibilidade começam a dizer o que os outros querem ouvir. E aí as coisas ficam disfuncionais, principalmente quando não tem biografia. Ou seja, nós estamos num momento de um gap. Digamos, a grande parte da geração política posterior, alguma parte da geração política posterior que se formou posterior aos militares, está desaparecendo. Eu, por exemplo, eu não tenho mais nenhuma opção política nenhuma, com 72 anos. Ou seja, a minha geração toda já está substituída. Mas a minha geração está toda ela finalizando. E não surgiu uma nova geração no meio. E aí, com isto, alguém está ocupando os espaços. E esses espaços estão sendo ocupados aí com as pessoas que você está vendo. Agora, o fato é o seguinte, é isso que a gente tem, né? E é com isso que a gente tem que trabalhar. Então, no próximo ano, seja o presidente que for, ele vai ter que enfrentar esses assuntos todos. E eu não tenho muita preocupação com os discursos de campanha, porque eu sei muito bem que o discurso de campanha é uma coisa, o discurso de governo é outra. Na campanha, o meu discurso é produzir votos. No governo,
é produzir maioria, com os personagens que são necessários. Então, tem que haver toda essa negociação, e eu tenho a impressão que acaba se ajustando. O fato é que você tem uma situação econômica curiosa, você está com uma inflação baixa, você está com grandes reservas, ou seja, reservas em dólar, em relação ao comércio internacional, e você tem espaço para tudo isso. Você tem espaço para tentar fazer uma negociação real. Acontece que as grandes disputas são com as corporações, né? E com o medo que tem. E depois veja o seguinte, ó, como é que você enfrenta uma pretensão corporativa que é legítima da perspectiva da corporação? Não estou dizendo que são bandidos, estou dizendo que é legítima da perspectiva da corporação, mas que choca com as possibilidades, etc. Como é que você enfrenta isso? Isso depende do parlamento. Um deputado, ele precisa respaldo para votar matéria, digamos, indigesta nesse sentido. E o respaldo é dado por quem? Pelo seu partido, pela sua liderança e pelo governo. Tu não pode pretender que ele é o responsável. Ele vai dizer para a sua base, que é corporativa, diz, olha, não teve jeito. O partido fechou questão, enfim, tem mecanismos para criar um respaldo ao deputado e ser absolvido perante os seus... Faz o discurso e tal, contra, mas não tem saída, porque vai ter que votar, porque eu tenho que votar, porque tem um mecanismo de partidário, etc. e tal. E a reforma eleitoral que foi feita aí é interessante. Ou seja, essa reforma eleitoral que foi feita silente, que não tem muito barulho, é interessante nos mecanismos que criou. Porque, veja bem, a eleição de 2018 permite a coligação. A legislatura que está terminando é uma legislatura com 25 partidos na Câmara, sendo que alguns deles estão reunidos em 2 blocos, mas são 25 partidos nominalmente. Você vai para uma eleição de 2018. A eleição de 2018, para você conseguir o quociente eleitoral, ou seja, o quociente partidário, para conseguir conquistar vagas, você depende muito de coligações. Então, você faz a coligação e vamos supor que um deputado se elege. Mas a coligação não lhe dá, não atribui, os votos da coligação não são computados para efeito da cláusula de desempenho que foi votada. Então a cláusula de desempenho estabelece o deputado, o partido que não obtiver 1,5% em 9 estados da federação, distribuídos em 9 estados da federação, não participará do fundo partidário nem do tempo de televisão. Mudou a regra, porque hoje 5% do fundo é distribuído entre todos os partidos com registro no Tribunal Eleitoral. Aí você estabelece mais. Então o deputado sabe que o seu partido não vai ter espaço. E mais, tem uma outra notícia mais grave, que em 2022 ele não pode ter coligação. Está vedada a coligação em 2022. Aí o que faz esse sujeito? Para sobreviver, ele vai sair do partido. E aí você vai ter uma redução grande de partidos que aumentará a possibilidade de um novo governo fazer essa mesa que eu estou referindo. Porque a mesa para fazer hoje tem que ser 25 personagens, isso é um plenário. E com 25 personagens, que tem partido que não tem compromisso nenhum com o resultado, tem compromisso com a afirmação pessoal. E você não consegue fazer um consenso ou um entendimento com aquele que meramente quer marcar posição e se justificar perante os seus eleitores, enfim, aí você não consegue fazer isso. Agora, quando você reduz o número de partidos que poderá, sei lá, eu apliquei essa fórmula na eleição anterior, para ver o que acontecia. 10 dos partidos que estão lá já não teriam funcionamento. Ou seja, 25 nós reduziríamos para 15. Ou seja, eu creio que nós podemos ter uma redução progressiva a partir de 2018, que vamos chegar a uns 10 partidos, depois vai reduzir mais um pouco, porque depois a cláusula de desempenho aumenta. Ou seja, a reforma é muito inteligente, porque ela possibilitou que nesse período de 18 a 22, o candidato eleito pelo partido possa entrar em outro partido, que é a forma dele, porque senão não aprovava nada, senão você não conseguia aprovar. E dá uma forma, diz, olha, eu me elegi assim, mas agora não posso ficar mais no partido, porque eu não vou poder ter a coligação lá, e ele faz a conta e diz, olha, eu consegui a minha vaga porque eu fui mais votado na coligação, mas pegando os votos que o meu partido fez e os meus, não fez o quociente partidário. Aliás, o quociente partidário para conseguir uma vaga, aí eu estou perdido. E aí, veja bem, o que nós precisamos fazer é que reduzir o debate constitucional e transformar o maior debate em um debate ordinário. E aí você tem uma fórmula que poderá resolver isso. Se o governo novo fizer um entendimento razoável, ele pode pegar um conjunto de matérias que estão na Constituição, que rigorosamente não deveriam lá estar, e
de uma seguinte forma: você pega aquele conjunto, pode ser vários conjuntos para evitar contaminação de nãos, você joga isso para disposições transitórias, mas não mexe no texto. Não discute o mérito do texto, só tira isso aqui, vamos botar para disposições transitórias e bota uma disposiçãozinha dizendo o seguinte: que essas normas continuam vigindo como lei ordinária ou lei complementar até que advenha uma nova lei. Ponto. E aí você não debate. Inchou, e o inchaço se deu exatamente por aquele problema inicial que eu te falei. E todo mundo tinha desconfiança do Estado, né? Por causa nós chegamos todos com o regime militar atrás da gente. Não cumpre nada. E aí surge esse troço, por exemplo, o engessamento do orçamento. Na época da Constituição, antes você votou aquela cota, aquele engessamento para a educação. Aí depois veio a saúde, veio não sei o quê, todo mundo quer engessar. Aí os governos não governam mais. E depois o seguinte, o problema é que sobe isso e depois não há uma partilha também em relação digamos, uma partilha em relação à redução de arrecadação. Né? Ah, sim, claro. Porque tu tem determinadas situações de dívida, você vai subindo, vai aumentando progressivamente, ao passo que a receita não. Eu me lembro que, ainda bem que o Poder Judiciário perdeu essa coisa. Eu me lembro que o pessoal da Ana Matra, que estava ligado ao Rio Grande do Sul, a tese que eles defendiam sobre o problema financeiro do legislativo era que os tribunais de justiça, o Poder Judiciário Estadual, a receita deles, fosse estabelecida na Constituição com um percentual do ICM. Agora, tu imaginou quando você varia, como é que você faz? A máquina não varia e a receita do ICM depende da economia e cai. Como é que faz para tratar desse assunto? Mas ninguém achava que não, que as coisas não eram assim. É outra coisa. Então tem que saber gerir isso tudo. Né? Agora, para isso tem que superar o ódio. Você tem que abrir a possibilidade do diálogo. Desobstruir o diálogo. E está obstruído.